pessoal! Para quem não me conhece, sou a professora Érica Leal. Esta aula é mais uma da sequência das videoaulas que tem como objetivo auxiliar o aluno na compreensão dos temas discutidos em nossas disciplinas e que estão disponíveis em meu site. Para localizar o meu site, basta você clicar no link disponível na descrição deste vídeo ou acessá-lo usando este QR Code. No meu site, você vai encontrar o meu e-mail e os materiais das disciplinas que iremos trabalhar. Boa aula! Olá, pessoal! Até agora, nas nossas aulas, nós aprendemos a selecionar a melhor alternativa de investimento a partir da análise das técnicas, de investimento comuns na literatura, como VPL, TI, payback, custo anual equivalente. Hoje nós vamos avançar um pouco mais no nosso fluxo de caixa e vamos tomar outra decisão. Uma vez que eu já sei que um projeto é viável, agora eu vou fazer uma análise acerca de qual a melhor fonte de financiamento usar nesse projeto. Então, nós vamos usar uma análise para a gente ver o seguinte: é viável, é melhor para o projeto financiá-lo com recursos próprios, com recursos de terceiros ou com composição mista? Eu brinco sempre com meus alunos e digo o seguinte: olha, origem de recursos na empresa não tem muito segredo, Ou o dinheiro é da empresa, é próprio, ou é capital próprio, ou é de terceiros, ou é misto, Ou é uma parte própria e uma parte de terceiros. Então, vamos começar com um exemplo aqui, O Departamento de Engenharia Industrial de uma fábrica, em cumprimento a um programa de redução de custos, está estudando a possibilidade de mecanizar determinada operação. A alternativa existente é a aquisição de uma máquina que vai resultar nas seguintes consequências econômicas. Então, vamos lá. O tempo, a vida econômica são 5 anos. Então, vamos começar. Vida, tempo. Então, tempo. Vamos fazer o nosso famoso fluxo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. O investimento. Aqui, o fluxo, Vamos fazer o fluxo aqui antes do imposto de renda. Fluxo antes do IR. Foi feito um investimento, então, no ano 0 de R$12.000, então, menos 12 mil. E trouxe expectativas, redução anual de custo de 3.500. E o valor residual nulo. Então, tá aqui, valor residual nulo. Ele pediu para a gente considerar uma depreciação linear, A alíquota de imposto de renda para a firma é de 35%, e o investimento deve ser feito integralmente com recursos próprios. Então, a pergunta é: vale a pena financiar esse investimento com recursos próprios? Considerando que o custo do capital próprio, então, considerando que o custo ATMA, o custo do capital próprio é igual a 5%. 5% ao ano. Então, vamos ver se vale a pena financiar esse investimento com recursos próprios. 100%. Então, a primeira financiar com 100% próprio. Então, vamos depreciar o ativo. Vamos calcular aqui a depreciação. Então, 12.000 dividido por 5, Então, vai ser 12.000 dividido por 5, que no nosso caso aqui, acho que é 2.400. Só conferindo aqui. Isso mesmo. Então, vamos lá. 2.400. 2.400, 2.400. 2.400, 2.400. Aqui é a depreciação linear.
Então, vou colocar aqui para ficar claro para vocês. Depreciação, 12.000, que é o investimento, dividido pela vida útil aqui, né, do equipamento, que é igual a 2.400. Então, vamos fazer aqui o lucro tributável. Lucro tributável, então, 3.500 menos 2.400, 1.100. Vamos calcular o imposto de renda. A alíquota de imposto de renda é igual a 35%. Então, nós vamos calcular 35% de 1.100. Essa aqui é a nossa conta. Então, 35% de 1.100, aqui vai dar 385. Isso. Pronto. Agora, finalizando, nós vamos calcular o fluxo livre, né, de impostos após IR. O nosso fluxo aqui após IR, menos 12.000, 3.500, menos 385, 3.115. Agora, nós vamos calcular, né, a taxa interna de retorno desse projeto. Fazendo a taxa interna de retorno desse projeto, no Excel, né, só eu colocar é igual a ti, coloco, então, todo o fluxo aqui, né, pego, seleciono todas essas células, isso vai me dar uma taxa de retorno de 9,37% ao ano. Comparando, então, com o custo de capital de 5%, o projeto é viável, né? O projeto, ele é viável, né, para ser executado aqui com 100% de recursos próprios. Então, primeira questão, basta eu comparar, né, dado que a TI, né, uma vez que a TI é maior que a TMA, né, 9,37 maior que 5%. Então, primeira questão, primeiro item, se for perguntado responder com 100% de recursos próprios, o projeto ele tem uma taxa interna que cobre com sobra, né, o custo de capital. Então, sendo um projeto dessa forma viável para ser financiado 100% recurso próprio. Vamos para a alternativa B. O que aconteceria com esse projeto? Vamos trabalhar agora determinando a taxa de retorno desse capital próprio, né, dessa questão, considerando agora contratar um empréstimo, né, no valor correspondente a 60% do custo do equipamento, né, uma taxa de juros de 9% ao ano, pagável durante a vida econômica do projeto.
Então, vou projetar esse fluxo para vocês em Excel, porque aqui vai ser bastante pequeno para eu poder fazer. Mas, a princípio, o que a gente já pode começar a imaginar é que a gente mantém esse fluxo antes de R. Claro que agora nós vamos colocar, né, o financiamento. Se ele vai financiar 60%, então ele vai pegar um empréstimo, considerando agora na alternativa B, financiamento aqui de 60%, né, do investimento. Então, é igual a 60% vezes 12.000. Então, eu vou financiar 7.200. Então, vou ver agora como é que fica, né, o meu fluxo para o capital próprio. Então, eu tenho que fazer um fluxo agora para um capital próprio, aqui, né, de 4.800, para eu conseguir procurar, né, procurar saber se esse capital próprio vai ser viável para pagar essa dívida, né, para amortecer esses 7.200, remunerar os juros e ainda trazer lucro para a empresa. Em muitos casos, né, projetos muito bons, a literatura mostra que financiar acaba melhorando a taxa interna de retorno. Por quê? Porque a gente vai deduzir, além da depreciação, eu vou mostrar para vocês o fluxo de caixa no Excel, a gente deduz para efeitos de imposto de renda, uma parcela, a gente deduz os juros, né, do financiamento. Não deduzimos a amortização, por quê? Porque a gente já deduz a depreciação. Se eu deduzir ainda a amortização, é como se eu estivesse fazendo uma dupla dedução, o que o fisco não nos permite. Então, vamos ver agora como é que fica esse projeto para o caso do financiamento com 60% de recursos de terceiros. Vamos ver como é que ele ficaria aqui. Vamos pegá-lo em Excel. Então, parcialmente próprio, vocês podem ver aí que nós temos, né, temos o nosso fluxo de caixa aqui, 4.800, né, antes do IR. Nós temos aqui 4.800. Por que 4.800? Que é exatamente o valor aqui do meu capital próprio, né? As receitas ficam mantendo as mesmas condições. As receitas ficam as mesmas, né? A redução anual de custo 3.500. E aí eu tenho o saldo devedor. A novidade aqui para mim são essas duas colunas, que são as 3 colunas que são adicionadas. A coluna do saldo devedor, da amortização da dívida e dos juros. Então, estão aqui adicionadas as 3 colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 7.200, vou primeiramente calcular a amortização, né? A amortização da dívida vai ser 1.440. Então, eu pego 7.200, divido em 5, uma vez que ele falou que essa dívida vai ser integralmente paga durante a vida econômica do projeto. Então, 7.200 dividido por 5, que dá 1.440. Pego esses 1.440, né, e vou trabalhar com eles aqui, né? 7.200 menos 1.440, vou eliminando o meu saldo devedor. 5.760, 4.320. E claro, os juros, eles incidem sobre o saldo devedor. Então, para eu calcular os juros, na primeira linha de juros, eu tenho 7.200 vezes o custo do financiamento, né? O custo do financiamento foi 9%. Então, como a gente está fazendo, os juros incidem sobre, né, o valor do saldo devedor. Então, eu tenho aqui os juros, né, 7.200 vezes 0,09
dado que o custo do financiamento é 9%. Bom, uma vez que eu fiz isso, eu vou calcular agora o meu fluxo de caixa após o pagamento da dívida. Então, após o pagamento da dívida, meu recurso próprio, 4.800, e o meu fluxo de caixa vai ser o valor da minha redução anual de juros, menos as minhas amortizações, menos os juros. Então, isso eu faço para todos os anos. A partir disso, eu já fechei o meu fluxo de caixa após o pagamento da dívida. Então, eu vou trabalhar agora com a depreciação. A depreciação mantida as condições, 2.400. O lucro tributável, então, lembrando como eu disse anteriormente, né? A facilidade que melhora um projeto de investimento aqui em geral é o fato de que, né, para o cálculo do lucro tributável, eu poder trabalhar aqui, tanto pego o valor da redução anual de custos e vou reduzir, tanto nesse caso agora, os juros quanto a depreciação. Então, 3.500 menos o valor de juros, 648, menos 2.400, 452, passo para todos os anos. O IR é a mesma alíquota, 35%. Então, calculado o meu IR aqui. Agora eu faço o meu fluxo de caixa pós-IR, né, e pós-pagamento da dívida. Então, eu parto aqui desse recurso disponível aqui, né, uma vez que eu já paguei minha parcela de amortização, já paguei minha parcela de juros. Então, eu tenho o meu fluxo de caixa, capital próprio, 4.800, né, é o meu investimento com recursos próprios, menos 4.800, e 1.412, que é o que me sobrou, né, pós pagamento da dívida, menos o lucro menos o IR, menos o imposto de renda. Então, isso aqui vai dar 1.254. Faço para todos os anos, chego a uma taxa interna de retorno melhor que a anterior, 14,06%. Então, considerando aqui que, né, o custo do capital próprio é 5%, o custo do capital de terceiros, da dívida, é 9%, então 14%, né, eu estou conseguindo remunerar também o capital de terceiros. Se eu tivesse apenas essa alternativa, né, apenas trabalhar 60% recursos de terceiros e 40% recursos próprios, essa também seria uma alternativa viável para o meu fluxo de caixa. Então, é uma possibilidade aí real de financiamento. Nesse caso, esse projeto também é um projeto que nós chamamos de um projeto exequível. Né? Agora, o que acontece se fosse nos perguntado o seguinte: qual é a melhor alternativa? Recursos de terceiros ou recursos próprios? Olhando apenas a taxa interna de retorno, né, ou composição mista, né, recursos próprios ou composição mista, 60%, terceiros, 40% próprio. Olhando apenas a taxa interna de retorno, eu falaria, né, que essa seria uma boa opção. No entanto, eu preciso fazer aqui um fluxo de caixa incremental para eu poder tomar a decisão. Eu preciso confrontar, né, as duas alternativas. Então, quando eu vou confrontar as duas alternativas, eu faço o que eu chamo de fluxo de caixa incremental, que é o 100%, o fluxo 100% com recursos próprios, que foi o que eu fiz no quadro para vocês, que me rendeu nesse caso aqui, né, esse primeiro aqui me rendeu uma taxa interna de retorno. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui para vocês. É igual a TI. De 9,37%. Isso. Essa outra aqui, a de 60% próprio e 60% terceiros e 40% próprio, me deu uma taxa de retorno que a gente já calculou anteriormente de 14,06.
Então, agora vamos confrontar, né, as duas. 12 mil, né, menos os 4.800 aqui, eu tenho um fluxo de recursos de terceiros de 7.200. Então, tá aqui meu fluxo de 7.200. E aqui, né, o fluxo das perspectivas anuais de receita, né, 100% próprio menos na composição mista. Isso me dá 1.861,20, faço para todos. Chego aqui a um fluxo de caixa incremental, a uma TIR de 5,85%. O que isso está me dizendo? Vamos analisar em termos agora de financiamento de projetos. O custo do capital próprio, né, se eu pegar só o custo do capital próprio, lembrando lá para vocês, né, logo no início da questão, ele me diz que o custo do capital próprio é 5%. Então, se eu tenho um custo de capital 100% próprio de 5%, e eu tenho um custo aqui de empréstimo, né, de composição mista de 5,85%, então é melhor para mim, em termos de financiamento, em termos de custo de financiamento, financiar esse projeto 100% próprio, uma vez que ele está sendo com um custo menor que o custo de composição mista. Então, nesse caso, no caso desse projeto, em termos de financiamento, de custo de financiamento, a melhor opção é financiar 100% próprio, uma vez que traz para nós o menor custo de capital. Muito obrigada.